Olá, o meu nome é Joel Oliveira Santos, sou advogado e este é o 11º vídeo de uma série de vídeos relacionados com o processo penal. Hoje vamos falar de um conhecimento fundamental no que toca a processos crime, mas que é desconhecido pela grande generalidade das pessoas que não lidam com as leis diariamente e que por causa disso muitas vezes sentem que a justiça não funciona, que a polícia nada faz ou que no fundo há impunibilidade em geral. E que aspecto é esse? É a natureza dos crimes. Um crime, dependendo de que crime é em concreto, pode ter uma das seguintes naturezas: crime público, crime semipúblico ou crime particular. Esta categorização de cada crime está naturalmente prevista na lei, mas para melhor compreenderem, façamos um exercício. Se dividirmos os muitos crimes que existem em crimes graves, crimes intermédios e crimes menos graves, os crimes públicos são os crimes mais graves. Os crimes semipúblicos são os crimes intermédios. E os crimes particulares são os crimes menos graves. A violência doméstica ou o homicídio são exemplos de crimes públicos. Mas todos os crimes públicos têm esta natureza porque há uma necessidade especialmente grande de acautelar, de prevenir e impedir a prática deste tipo de crimes. Por isso mesmo, tratando-se de um crime público, qualquer pessoa que tenha conhecimento de um determinado crime público, mas pode nem sequer ter a ver consigo, portanto, não estar relacionada com ali a história dos factos, não ser avisada nos factos, qualquer pessoa pode denunciar o crime ao Ministério Público e o Ministério Público leva a cabo o inquérito, a investigação, e no final, se a investigação for bem sucedida, o próprio Ministério Público deduz uma acusação contra o arguido agente do crime ou os seus comparticipantes. Por isso, neste tipo de crimes, não é um requisito obrigatório que o ofendido, a vítima do crime, apresente queixa para que o processo possa prosseguir. No entanto, um cenário diferente são os crimes semipúblicos, os tais de gravidade intermédia. Nos crimes semipúblicos há desde logo um requisito essencial, que é o ofendido, a vítima do crime, apresentar queixa. Se o ofendido não apresentar queixa, o crime até pode ser conhecido por toda a gente, porque foi falado na televisão, por exemplo. Mas sem a queixa, o Ministério Público não pode abrir o inquérito e, mais tarde, sendo caso disso, não pode acusar o arguido pela prática do crime. A burla, por exemplo, é um crime semipúblico que, por causa do que acabei de falar, a punição do criminoso e dos seus comparticipantes está condicionada desde logo pelo facto de o ofendido apresentar ou não a queixa, não é? Por fim, um cenário bem diferente dos anteriores são os crimes particulares. E porquê que é bem diferente? Nos crimes particulares, para além de ser obrigatório que o ofendido apresente queixa, para, no fundo, o Ministério Público poder abrir o inquérito e investigar, no final do inquérito, o Ministério Público notifica o ofendido das conclusões a que chegou, ou seja, se houve ou não crime, quem foram os seus agentes, em que moldes foi praticado, etc, etc. Depois desta notificação, o ofendido, que aí terá de ser já assistente, mas sobre isso já falámos há uns reels atrás, vejam aqui no meu perfil. Como eu dizia, o assistente terá ele de deduzir a acusação particular contra o arguido. Portanto, aqui não será o Ministério Público a acusar, ainda que depois da acusação do assistente o Ministério Público possa também aderir à acusação particular. E só depois disso o processo irá eventualmente para julgamento. Portanto, só depois desta acusação particular é que o processo prosseguirá por uma eventual condenação. Ora, nos crimes particulares há então dois requisitos obrigatórios. O primeiro, que seja apresentada queixa pelo ofendido, e o segundo, no final do inquérito, que seja deduzida a acusação particular. Se algum destes dois requisitos não for feito, não haverá naturalmente condenação. A difamação, a injúria e alguns casos de furto simples são alguns exemplos de crimes particulares. Portanto, e concluindo, dependendo do tipo de crime que possa estar a ser cometido, ou até já ter sido cometido, o facto de não se apresentar queixa pode fazer com que o Ministério Público e a polícia, por intermédio do Ministério Público, nada possam fazer quanto ao crime e ao seu agente, muito menos ele vir a ser condenado. Nos casos de crimes particulares, o cenário é ainda mais exigente, como vimos, na medida em que é necessária não só a queixa, mas também a acusação particular. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu gosto porque ajuda-me a chegar a mais pessoas e mantenha-se por aí para mais conteúdo deste género em breve.